Alô galera, tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello de Biologia e hoje nós vamos iniciar o estudo da bioquímica celular. Vamos falar dos compostos bioquímicos da célula. O que são esses compostos? Como o próprio nome já diz, bio quer dizer vida. Então por que são chamados de compostos bioquímicos? Porque são compostos químicos que fazem parte da vida da célula. Portanto, a célula não consegue sobreviver sem esses componentes químicos. Quem são esses componentes químicos? Nós dividimos esses componentes químicos em dois grandes grupos, que nós falamos lá naquela aula de introdução à biologia. Esses dois grupos são os compostos inorgânicos ou minerais e os componentes orgânicos. Então vamos ver cada um desses componentes ao longo da bioquímica celular. Veja só, os elementos químicos que formam os seres vivos, eles são chamados de bioelementos. E podemos dividir os bioelementos em três grandes grupos: os bioelementos primários, secundários e oligoelementos. Bioelementos primários são aqueles que estão em maior quantidade nos seres vivos, compreendem 95% da composição química dos seres vivos. São eles o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses componentes vão formar os carboidratos ou açúcares, gordura, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Os bioelementos secundários são aqueles que estão em uma proporção bem menor, de 1 a 4% apenas. São eles o cálcio, muito importante para os ossos, o magnésio, o potássio, o sódio, o ferro e o cloro. Esses estão numa quantidade bem menor no nosso organismo. E, finalmente, nós temos os oligoelementos. Os oligoelementos são aqueles elementos que estão em uma proporção muito baixa, menor que 1%. O cobre, o manganês, o alumínio, o níquel, o flúor, o iodo e o silício estão entre os bioelementos chamados de oligoelementos. Oligo quer dizer pouco. Bem, como nós comentamos no começo de nossa aula, os compostos bioquímicos da célula são divididos em dois grandes grupos: os inorgânicos, também chamados de minerais, que são água e sais minerais, e os componentes orgânicos, que são 5: carboidratos ou glicídios, também chamados de açúcares, os lipídios ou gorduras, vulgarmente chamados de gorduras, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, que representam o nosso material genético, o DNA e o RNA. Vamos falar na nossa aula de hoje especificamente da água. A água que é o componente químico mais abundante dos seres vivos. Então, qualquer célula que você analisar, qualquer ser vivo que você analisar, qual o componente químico mais abundante nesse ser vivo? É a água. A água só não existe nos vírus, porque os vírus não têm célula. Todo ser celular, ou seja, formado por célula, sempre tem a água como principal componente químico, o componente mais abundante dos seres vivos. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre esses elementos. Aqui você vê uma outra diferença entre os componentes inorgânicos e orgânicos. Os componentes inorgânicos, eles são mais simples, são moléculas pequenas, formadas por poucos átomos, 2, 3, 4 átomos. É o que você vê com a água e o gás carbônico, CO2. Veja, água e gás carbônico só tem 3 átomos. Então, os componentes inorgânicos, eles são menores, eles são mais simples. Outro detalhe, os componentes inorgânicos estão tanto nos seres vivos quanto nos seres não vivos. A água, por exemplo, existe nos seres vivos, mas eu posso encontrar água no solo, eu posso encontrar água na atmosfera. Gás carbônico. Existe gás carbônico dentro de nós, ele é fabricado pelas nossas células. Mas eu também vou encontrar gás carbônico na atmosfera. Veja como os componentes inorgânicos estão tanto nos seres vivos quanto nos seres não vivos. Agora, os orgânicos não. Por que orgânico, professor? Orgânico vem de quê? De organismo. Então, os compostos orgânicos eu só encontro nos seres vivos. A matéria orgânica é toda a matéria que vem de um ser vivo, de uma forma de vida. Você já deve ter ouvido falar em lixo orgânico. O que é um lixo orgânico?
é aquele lixo que derivou de um ser vivo. Restos de alimentos, folhas, por exemplo, as fezes de um animal. Tudo isso é um lixo orgânico. Por quê? Porque veio de um ser vivo, ou de uma planta, ou de animal, ou de um fungo, enfim, qualquer forma de vida. Agora, por exemplo, o plástico é um lixo orgânico? Uma garrafa de vidro é um lixo orgânico? Uma lata de alumínio é um lixo orgânico? Não, porque esses componentes não vieram de um ser vivo, né? Portanto, não representam matéria, não apresentam ali uma matéria orgânica derivada de um ser vivo. Perfeito? Bem, vamos falar então da água, que é o nosso tema principal da aula de hoje. A água é a substância mais abundante dos seres vivos, como nós já comentamos. Não existe vida sem água. E a água é o componente mais abundante do planeta. Se você perceber, o nosso planeta ele tem 97%, né, da água do planeta é uma água salgada. 97% da água do planeta é água salgada. Só 3% é água doce. Essa água salgada está presente nos mares e nos oceanos. Bem, só 3% da água do planeta é água doce. Mas veja como essa água doce é distribuída no nosso planeta. Veja que se eu pegar toda a água doce do planeta, 77% dessa água está congelada nos polos ou nas cordilheiras, no pico das montanhas. Então, é uma água congelada, inacessível aos seres vivos. 22% dessa água doce está nos lençóis freáticos, né? Ou seja, está lá no subsolo, é a água subterrânea, formando os aquíferos. Se eu pegar 77 com mais 22%, dá 99%. Ou seja, 99% da água doce do planeta não é acessível a nós seres vivos. Lógico que nós, seres humanos, conseguimos, por exemplo, tirar a água do subsolo. Quando você cava um poço, você está tirando água do subsolo. Mas os demais seres vivos não têm essa capacidade. Sobra apenas 1% da água doce disponível para os seres vivos, que é essa água doce que você encontra nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas nascentes, né, nos igarapés. E, infelizmente, a maior parte dessa água doce que está presente na natureza e acessível à maioria dos seres vivos, ela é uma água que já está contaminada pelo próprio homem. As atividades industriais, a atividade antrópica, ou seja, a atividade humana, acaba contaminando a maior parte da água. Então, a maioria dos rios, a maioria dos lagos e lagoas já estão contaminadas pela ação humana, pelo esgoto doméstico, esgoto industrial, né, pela questão também dos contaminantes que são lançados, né, nessa água, através, por exemplo, das usinas de minério, né, que frequentemente acabam contaminando essa água. Bem, a taxa de água ela varia de ser vivo para ser vivo. A água é o componente químico mais abundante de qualquer ser vivo, com exceção dos vírus. Mas nós não temos a mesma taxa de água. Ela varia de acordo com 3 aspectos. Um desses aspectos é a espécie. Quanto mais simples a espécie, mais água eu vou encontrar nesse indivíduo. A água-viva, por exemplo, que é um animal bem simples, tem 98% de água na sua constituição. Nós, seres humanos, temos em média 70% de água apenas. Por que nós temos um percentual de água menor do que uma água-viva? Porque, na verdade, nós somos uma espécie mais complexa. Quanto mais simples é uma espécie, automaticamente mais água eu vou encontrar. Um outro fator que também faz com que a água mude é, na verdade, a questão da atividade do organismo. Aí você vê nesse slide ainda falando sobre a taxa de água em cada um desses organismos. Veja que na água viva, 98% de água, no fungo, 83% de água. Na semente, nós já vamos encontrar 30% de água, né? A semente ela tem uma taxa menor de água, por quê? Justamente para que ela não germine logo, né? Então a semente tem uma quantidade menor de água. Quando a água aparece no ambiente, aí a semente ela acaba aumentando o seu metabolismo, germina e automaticamente vai formar uma nova planta. Aqui você observa o outro fator que também determina a variação de água, é a atividade metabólica. Veja que quanto mais ativo é um tecido, um órgão ou um indivíduo,
mais água ele vai ter. Você pode ter a mesma, por exemplo, idade do teu colega, mas você pode não ter a mesma taxa de água que ele. Se você for mais ativo, se a tua atividade metabólica for mais intensa, você vai ter uma taxa de água maior. Se você for mais sedentário, se você for menos ativo do que o colega, se você não fizer atividade física e ele fizer, ele vai ter maior taxa de água. Quanto mais um órgão trabalha, mais água ele tem. Quanto mais um corpo trabalha, mais água ele também vai ter. Então, por exemplo, o cérebro é o órgão mais hidratado do nosso corpo, 85%, porque ele também é o que mais trabalha. Músculos também trabalham muito, 75% de água. Os ossos já vão trabalhar menos, portanto tem menos água, só 30%. O que é metabolismo? São as reações que acontecem no organismo. Quanto mais reações, mais aquele organismo, aquele órgão ou tecido trabalha. Veja, o órgão menos hidratado do nosso corpo é a pele. Só temos 10% de água na pele. Por isso, é um órgão que, no caso, tem uma atividade metabólica bem menor. Aí você vê na imagem, olha só, os rins, 81% de água, os pulmões, 80%. Esses órgãos têm mais taxa de água porque trabalham mais. Olha a pele como só tem 10%, porque tem um menor metabolismo. O outro fator que faz a taxa de água variar é a idade. Quanto maior a idade, menor é o teu metabolismo e automaticamente a taxa de água vai reduzir drasticamente. Veja a diferença entre a pele, né, de um idoso e de uma criança, né, de um recém-nascido. É uma diferença gritante em termos de hidratação. A pele do idoso é menos hidratada, por isso ela vai ficando enrugada, porque o idoso tem menos água do que um recém-nascido. O recém-nascido tem em média 73% de água. Mas olha o embrião, que é mais jovem ainda, tem 94%. Então nós, quando éramos embrião, tínhamos 94% de água. Quando nascemos já só temos 73%. E a tendência é essa taxa de água sempre ir reduzindo com o aumento da idade, né? Um idoso pode ter só 50% de água, um adulto 70%, um recém-nascido, né, entre 73% a 80% de água. Bem, propriedades da água. A água ela é uma substância muito importante para a vida devido às suas propriedades. Uma primeira propriedade da água é a capacidade de dissolver substâncias. Isso porque a água ela é polar. O que é uma substância polar, professor? É aquela que tem um polo positivo, uma extremidade positiva e a outra negativa. Então, ela tem dois polos, um positivo e um negativo. E a água é assim. Todo mundo conhece a fórmula da água, H2O. Mas veja que quando os hidrogênios se unem com o oxigênio, a ligação química entre eles forma um ângulo menor que, no caso, do que 180. Então, quando dois ângulos estão aqui, ó, se as ligações estivessem assim, o ângulo formado entre elas seria quanto? Seria de 180. Mas é um ângulo menor que 180, é de 104,5 graus. Veja então que os hidrogênios ficam de um lado e o oxigênio do outro. Os hidrogênios têm carga positiva, o oxigênio é negativo. Portanto, a água ela é positiva de um lado, negativa do outro. Com isso, a água ela consegue dissolver outras substâncias que sejam iguais a ela, ou seja, polares também. Olha o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Veja que o cloreto de sódio também é polar, porque o sódio é positivo e o cloro é negativo. Então, o sal ele tem, na sua estrutura, cargas positivas e negativas. Tem dois polos também. Quando eu misturo sal com água, você percebe que os cristais de sais se dissolvem. Por quê? Porque o sal é polar também, tem um polo positivo e negativo. Toda substância que é polar, a água dissolve. Substâncias que são apolares, ou seja, que não têm um lado positivo e outro negativo, elas não se dissolvem na água. Por exemplo, se você quer saber se uma substância é polar ou apolar, misture com a água. Se a água dissolver essa substância, é porque ela é polar. Açúcar se dissolve na água? Sim, então é polar. O sal se dissolve na água? Sim, então é polar. Aquilo que a água não dissolve é apolar. Por exemplo, óleos e gorduras. Bem, uma outra propriedade importante da água é o alto calor específico. E o que seria isso? O calor específico é a capacidade que as substâncias têm de mudar de temperatura, variar a sua temperatura. Quanto maior o calor específico,
menos essa substância muda de temperatura. Como a água tem um alto calor específico, ela demora a mudar de temperatura. Como ela não sofre facilmente mudança de temperatura, a água demora a esquentar, a água demora a esfriar, ela acaba funcionando como um excelente isolante térmico. Então, por exemplo, a água tem um elevado calor de vaporização. Então, quer dizer o seguinte, toda a água, para evaporar, ela tem que roubar calor da superfície. Então, toda vez que a água evapora, aquela superfície de onde ela evaporou vai resfriar, porque ela roubou a água, né? No caso, ela roubou a temperatura daquela superfície. É o que acontece conosco. Quando você sua, a água vai evaporar da tua pele. E para ela evaporar, ela roubou o calor do teu corpo, da tua pele. Veja quando você sua, nota como a tua pele fica gelada, né? Isso é interessante. Por quê? Porque regula a tua temperatura, evitando que a tua temperatura aumente demasiadamente. Olha outra propriedade da água interessante, a capilaridade. É a tendência que a água tem de subir pelas paredes de tubos finos. Quanto mais fino, mais a água sobe rapidamente. Isso é capilaridade. Isso porque as moléculas de água têm forte coesão e forte adesão. O que é a coesão? É a união de uma molécula de água com outra. Elas são muito unidas entre si, elas são muito coesas. Mas as moléculas de água não se unem apenas entre si. Não existe só a coesão, existe a adesão. As moléculas de água se aderem facilmente a superfícies. Então, por isso, quando você coloca um canudo num recipiente com água, você pode notar que a água vai subir por esse canudo, porque as moléculas de água se aderem na parede do canudo, e aí uma molécula de água se aderindo na parede do canudo, essa água puxa a outra, que puxa a outra. Então, a água ela vai subindo por esse capilar. Então, isso é capilaridade. Outra função da água, outra propriedade, é a tensão superficial. Veja que uma molécula de água é capaz de se juntar com 4 outras moléculas. Então, as moléculas de água, elas se unem facilmente. Elas estão muito coesas, como nós acabamos de falar. Como as moléculas de água estão muito coesas entre si, essa coesão entre as moléculas de água forma na superfície dela uma tensão, que eu chamo de tensão superficial. Se um objeto conseguir ficar em cima da água sem quebrar as ligações químicas, esse objeto vai flutuar sobre a água. Quando você vê algum objeto flutuando sobre a água, quer dizer que ele está, nesse caso, aproveitando a tensão superficial que a água está fornecendo. As moléculas na superfície da água formam uma tensão, estão muito coesas, formando uma força. Se um objeto conseguir ficar ali em cima sem quebrar essas ligações químicas, aquele objeto consegue flutuar. Você já deve ter observado que alguns insetos, aracnídeos, ficam em cima, pousam sobre a água. Veja a aranha pousando sobre a água. Por que ela consegue ficar em cima da água sem flutuar? Porque ela está aproveitando a força das moléculas de água, a tensão superficial. Quando você vê um pedaço de madeira flutuar na água, é a tensão superficial que está mantendo esse pedaço de madeira na superfície sem afundar. Uma gota de óleo sobre a água sem afundar é por causa da tensão superficial. Bem, vamos então finalmente às funções que a água tem. A água tem algumas funções. Primeiro, é um bom solvente, dissolve substâncias. Nós já falamos sobre isso. Solvente é uma substância que dissolve outra substância. A substância que é dissolvida é chamado de soluto. E o solvente dissolve o soluto. Então a água ela consegue dissolver várias substâncias, como sal de cozinha, além do sal de cozinha, você vê aí o permanganato de potássio, você coloca na água, ele vai se dissolver. Então é uma propriedade muito interessante, porque dessa forma muitas substâncias estão dentro da gente dissolvidas na água. A água ele é o principal componente dos principais líquidos corpóreos, suor, sangue, saliva, lágrima, urina, tudo isso é formado por água como principal componente. Outra função da água nós já comentamos, regular a nossa temperatura, como tem um alto calor específico, a água regula a nossa temperatura sendo um bom isolante térmico. Nós somos seres homotérmicos, que temos temperatura constante. Nossa temperatura não varia com o ambiente. E quem ajuda a manter nossa temperatura constante é a água. Quando a temperatura interna
tende a aquecer, o teu corpo tende a esquentar, imediatamente você sua. E essa água do suor na superfície da pele evapora. E a água, ao evaporar, ela vai roubando o calor da tua pele, esfriando o teu corpo. Isso evita que você tenha um aumento de temperatura. Outra função da água é transportar substâncias. Então, a água transporta substâncias, né, graças à sua capacidade de dissolver substâncias. Então, sangue, urina, seivas vegetais transportam substâncias graças à presença da água. Outra função da água é participar da fotossíntese. A planta, para fazer fotossíntese, absorve água, né, gás carbônico e luz. Sem água, a planta faz fotossíntese. Outra função da água é a capacidade de lubrificar extremidades, lubrificar os órgãos, evitando o atrito. Então temos líquidos nas nossas articulações, é o líquido sinovial. Esse líquido é feito de água, basicamente. Nas cordas vocais, quando você fala muito, as cordas entram em atrito e você vai ficar rouco. Então, quando você está toda hora hidratando as cordas vocais, você evita a rouquidão. E a última função da água é participar das reações químicas que acontecem em nosso corpo. Muitas reações só acontecem no corpo na presença da água. Essas reações são chamadas de hidrólise. Quer dizer, sem água, as reações não acontecem dentro da gente e se essas reações não acontecem, automaticamente a célula para de funcionar. Por isso, quando perdemos 10% da taxa de água, corremos riscos de vida. Todo indivíduo, ao desidratar-se, pode automaticamente, né, vir à falência do seu corpo devido à falta de água. Então essas são as principais funções da água e posteriormente nós falaremos sobre os sais minerais. Fique atento à nossa próxima aula, fiquem com Deus e um forte abraço.